A escolha dessa foto me faz lembrar uma infância minha perdida no tempo e no espaço. Se você pega uma cultura africana, a criança e o velho são os dois polos mais importantes. Você chega nessa nossa cultura aqui ocidental, o velho e a criança são polos descartáveis, porque não produzem. Então, quando a gente vê a história da África, a história dos griots, que os griots são os velhos que conhecem toda essa história, conhecem todo esse saber. Costuma-se dizer na África que quando morre um velho, fecha-se uma biblioteca. Então eu escolhi essa foto por causa disso, porque esse velho representa o saber, o conhecimento, transcende há séculos de opressão, de exclusão e de discriminação. Porque esse olhar ele revela essas coisas todas. Na realidade, a gente traz no DNA uma canga, podemos assim dizer, um peso nas costas, que é um peso de quase 400 anos de escravidão. 4/5 da construção desse país ele foi feito sob a égide de trabalho escravo. Eu era praticamente o único aluno negro da escola ali, porque a escola era toda arrumadinha, né? E a minha mãe tinha feito uma mesa de doce de um casamento de uma pessoa da cidade. Então, essa pessoa era importante, então falou para a diretora para me colocar para estudar nessa escola lá. E acontece que um dia teve um jogo de futebol e chegou um momento que a bola passou assim do lado da pedra, mais para cá, mais para lá, e aí eu segurei a bola e disse que não ia ter jogo. Não, bota a bola em jogo. Não, não vou botar a bola em jogo, não. Vamos resolver isso primeiro aqui. Aí veio um garoto dizer, então me dá a bola. Eu digo, não vou dar a bola, não. Vamos resolver isso primeiro. Aí ele falou para mim, não, me dá a bola, que a bola é minha. Eu não gosto de ver minha bola na mão de preto. Eu não entendi bem, não. Porque onde eu morava só tinha preto, né? A gente nunca falou isso. Aí eu cheguei na sala de aula e perguntei, era pequeno, perguntei à professora, por que eu era preto? Aí a professora disse para mim, mas por que você está perguntando isso? Eu disse, não, porque lá no pátio o fulano da papá falou isso. Então eu quero saber por quê que eu sou preto. Ela disse, não, Deus quando fez o mundo, todo mundo era preto. Todo mundo nasceu preto. Ah, bom. E aí? Mas ele fez um grande lago. Só quem não gosta de banho chegou lá, botou a mão e a sola do pé e continuou preto. Essa foi a resposta que ela me deu. Aí eu disse assim, mas eu tomo banho no Rio todo dia. Passava o rio perto da casa da gente. Eu cheguei em casa e falei para minha mãe, mãe, aconteceu isso. A minha mãe não gostou, e não gostou mesmo, e foi na escola, né? E aí ela falou, eu não sei o que ela falou, mas eu sei que houve uma revolução na escola com a minha mãe. Então, essa foi a minha primeira experiência, mais tarde, né? Relembrando a minha primeira experiência com a questão do racismo, né? E o nosso olhar, ele traduz muito a maneira que a gente vê essa sociedade, a história dessa sociedade que é negada, a história dessa sociedade que não nos cabe, não nos serve e que não nos aceita como membros, construtor, sujeitos da maneira de ser, agir e pensar do povo brasileiro. O olhar do negro, quando visto historicamente, sociologicamente, filosoficamente, nos dá uma noção exata daquilo que nós representamos dentro dessa sociedade. Teve uma vez que eu tive que fazer uma foto muito grande
que envolvia mais ou menos uns 8, 10 modelos, um carro, uma moto. E eu tive que alugar o estúdio dos Trapalhões. Eu falei com o meu assistente para seguir, começar a ver a questão da luz, que eu ia depois que eu estava resolvendo uma coisa no laboratório. E aí eu cheguei, já estava mais ou menos o pessoal arrumado, ele já tinha montado mais ou menos a luz, que já tinha um esquema que ele já sabia. E eu dei uma volta assim para ver como é que estava o estúdio, né? Algum carpinteiro serrou madeira, deixou aquele pozinho da serragem assim no fundo infinito. Aí eu olhei e disse, pô, isso aqui eu vou fotografar, esse negócio vai entrar, neguinho vai encrencar comigo. E aí eu saí, vi uma vassoura e uma pá, aí fui lá, peguei, juntei aquilo e vim andando com a pá. Aí o modelo que eu ia fotografar virou e disse assim, pô, negão, pois não, quer o cara aí? Vai ali no bar, compra um refrigerante para mim. Eu digo, ih, rapaz, você tem que falar com a produtora. Eu não posso sair do set de fotografia assim. Aí eu fiquei olhando ele ir. Quando ele falou com ela, eu só vi ela falando assim. Eu fiquei quieto ali com a pá. Ele veio andando. O que ela falou? Não, não, pode deixar, pode deixar. Ele não sabia o que falar para mim, não, pode deixar, sabe? Então, é a maneira como ele estava vendo aquele set de filmagem, a maneira como ele estava vendo aquelas pessoas ali, e com a maneira como ele me viu. O fato de eu estar com uma pá e uma vassoura na mão, eu estava exatamente no meu lugar ali no set de filmagem. Aquele era o meu lugar. Então, quando a gente trabalha com o olhar na fotografia, a gente quer extrair esse sentimento que cada um de nós tem. Muitas pessoas olhando as minhas fotos e repara o olhar das fotos, e muitas delas viram para mim e disseram, você fotografa de um jeito os olhos da pessoa que nos incomoda, eu fico meio incomodado com esse olhar que você fotografa a pessoa, fica me olhando assim, parece que quer me agredir, parece que está querendo me dizer alguma coisa. Eu digo, mas é isso mesmo. Ela está querendo te dizer alguma coisa. Nós estamos querendo dizer alguma coisa. Não é um olhar de maldade, é um olhar incisivo, é um olhar de questionamento. Se a gente reparar o olhar desse senhor aí nessa foto, eu fiz um pequeno cartaz com ele há mais ou menos 2 ou 3 anos atrás, que deu o que falar, que era no 20 de novembro, eu botei a foto dele fechada com esse olhar que ele tem e estava escrito assim, se você não quer dividir a sua riqueza comigo, eu vou ter que dividir a minha miséria com você. Mas isso deu o que falar, isso deu guerra, isso deu polícia. Sabe essas pessoas que surgem na sua vida, que aparecem do nada, assim, brilhando diante de você? Foi o caso da Marisa. Ai, gente, que honra! Januário, assim eu já começo emocionada, pelo amor de Deus, né? Já tem aí uns 15, 17 anos que a gente começou esse contato. Eu trabalhava numa instituição não governamental e chegou a demanda da gente fazer um projeto cultural, e aí foi quando eu conheci Januário. Porque Januário ia fazer uma exposição em Brasília. E eu acompanhei todo o processo da exposição, acompanhei o trabalho da produtora na época e fui ficando encantada. E aí, assim, essa coisa do olhar é muito impressionante nas fotos. Esse olhar é um olhar que reivindica, é um olhar que reivindica o seu lugar no mundo. Eu não posso falar do olhar negro, eu posso falar do olhar de uma mulher branca que se relaciona com um homem negro, né, que tem esse trabalho como um homem negro, que é casada com um homem negro, que tem, né, na sua família negros, mas eu só posso falar do meu olhar como mulher branca, que quando me deparo com as fotografias e com o trabalho do Januário, me sinto incomodada nos meus privilégios. Me sinto
impulsionada a questionar os meus privilégios e a me colocar nesse lugar, sim, e reconhecer, sim, que eu sou privilegiado e que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar como ser humano e usar os meus privilégios para fazer a diferença. Então, se eu tenho algum privilégio, esse privilégio deve estar a serviço de um processo de igualdade. Esse olhar é um olhar muito, muito perturbador, porque nos faz questionar isso. Nos faz questionar o que nós estamos fazendo. Então, quando a gente fala de racismo, não é simplesmente ser contra racista, é ser contra um sistema todo de um racismo estrutural. É tentar quebrar a raiz do sistema. E isso a gente tem que fazer com mudanças na nossa casa, no nosso dia a dia, na nossa empresa. E não é fácil, não estou dizendo que isso é fácil, é muito difícil. Mas esse olhar das fotos do Januário, esse olhar que aparece nas fotos, ele realmente sempre me fez pensar sobre isso, esse olhar questionador.